Documentário de insetos aquáticos, versão Roblox. Lembrando que também irei colocar invertebrados e também alguns peixes, beleza? Ampulária são caramujos que vivem em rio de água doces. E não, elas não são caracóis, são caramujos. Elas também são bem conhecidas por limparem o ambiente que vivem, se alimentando de pequenos musgos ou alguns tipos de coisas. São excelentes limpadoras. Se reproduzem fora d'água. Fora d'água é onde botam os seus ovos. E depois nascem pequenas ampulárias e depois viram excelentes limpadores. Escorpião da água. O escorpião da água, pelo seu nome, não é um escorpião, uma espécie de percevejo aquático. Eles têm um tipo de tubo respiratório que o permitem respirarem enquanto caçam. Os machos geralmente têm asas, o que significa que pode voar e também pode migrar para outros ecossistemas aquáticos. O escorpião d'água, ele geralmente costuma passar mais tempo parado em galhos e se camufla muito bem para capturar presas ou se esconder de predadores. Parentes próximos das baratas d'água. Ele é como um galho seco mergulhado debaixo d'água. Assim que algum tipo de presa se aproxima, ele vai lá e devora a presa. Nem sempre ele consegue capturar as presas, mas é um excelente caçador. Libélula. Para ser bem mais específico, ninfas de libélula são ótimos predadores, que são ótimos caçadores também. Ninfa de libélulas são ótimas caçadores. As ninfas de libélula geralmente costumam viver em ambientes aquáticos e ser geralmente... meu Deus! As ninfas de libélula geralmente caçam suas presas usando mandíbulas articuladas. Podem ser projetadas para fora para agarrar larvas, girinos e etc. Sanguessuga geralmente é um tipo de parasita aquático que pode ser encontrado em rios ou pântanos. Esses parasitas geralmente costumam se alimentar de sangue e geralmente se alimentando-se de sangue de outros animais, principalmente animais aquáticos. Tetraneon. Esses pequenos peixes são peixes de água doce que geralmente são originários da América do Sul e América do Norte. Também são peixes bem rápidos e ágeis. Gente, tem outros tipos de animais aqui, só que não vou colocar porque não sei nada sobre eles. Larva de mosquito. O mosquito geralmente costuma deixar seus ovos na água, principalmente em algumas caixas d'água que são de água parada. Depois de colocar seus ovos na água, nasce a larva de mosquito. São animais aquáticos
que geralmente aparecem em caixas d'água de água parada. Até porque aqui em casa tem uma caixa d'água que eu já vi larvas de mosquito. São pequenos animais que são a fase larval de mosquitos. E cuidado, nunca deixe água parada. Essas larvas também, algumas pertencer à espécie do mosquito da dengue. Eita caraca, gravou, mano, filmou aqui, meu Deus, que merda! Caramujo maçã. Bom, essa espécie geralmente é um tipo de caramujo que é considerado uma praga, pois acaba com muitas plantações e são parasitas que se reproduzem muito rápido. Geralmente são considerados pragas e se reproduzem. Quanto mais se reproduzem, mais caramujos maçãs vão nascendo e causando desequilíbrio para o meio ambiente. Salamandras começam em uma fase larval, assim como os sapos, fase que são chamadas de girinos. Gente, o sapo, se eu tivesse ele, eu colocaria aqui. Só não coloquei porque só tem o girino disponível, gente. Bom, eles são chamados de girinos, que também são cabeças com rabo. São bichinhos meio estranhos, que na fase larval vivem só na água, mas quando chegam na fase adulta, passam a viver na água e também na terra. O que é a vida de um anfíbio? Um animal que vive na água e na terra. Também conhecido coisas que vivem na água e terra, também conhecidos como semi-aquático. Depois começam a nascer patas traseiras. Mais alguns dias, patas dianteiras. Depois vira uma salamandra, passando a viver em dois ambientes, água e a terra. Esses animais são estritamente carnívoros e pertencem à ordem dos anfíbios. Se alimentam de pequenos invertebrados, como insetos e etc. Eles são encontrados principalmente em regiões frias, como Europa. Geralmente algumas espécies são encontradas na Europa e outras espécies encontradas na Ásia. Na Ásia, especificamente na China, existe a salamandra gigante, um animal que pode passar mais de 1 metro, também conhecida como a maior salamandra do mundo. Em seguida temos a cobra d'água, uma espécie de cobra aquática. Pode viver tanto na água quanto em terra. Algumas espécies de cobra d'água, geralmente a maioria, não são venenosas, mas tem algum que podem ter veneno fatal.
Elas se alimentam de pequenos peixes ou pequenos anfíbios. São animais carnívoros e geralmente também se alimentam de peixes ou também alguns invertebrados. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, esse foi o documentário. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, falou e fui! Quem quiser jogar o jogo, gente, o nome do jogo é esse daqui, ó. O nome do jogo é esse daqui, ó. Não, calma aí. O nome do jogo é esse daqui, ó. Caixa de areia de insetos, tá? Pra quem quiser jogar, tá aí, gente.